No meu vídeo anterior, que eu fiz alguns dias atrás, eu fiz um vídeo mostrando como implementar um semáforo simples, que de duas vias, onde tem uma via, fica um tempo uma liberada, um tempo uma outra via liberada. Eu fiz aquele exemplo para demonstrar o uso um pouco mais elaborado daquela função que eu criei, já que fiz outros vídeos também, mostrando como piscar LED. Então eu fiz um exemplo um pouquinho melhor através da implementação de um semáforo. Hoje eu fiz um outro semáforo, que ele é um pouquinho diferente e vai mostrar alguns detalhes que aquele lá não mostrava. Que é um semáforo onde o pedestre, quando for atravessar, aperta um botão e aí libera a passagem para o pedestre, e depois de um certo tempo volta a passagem de carro ser liberada até que um outro pedestre volte e aperte o botão para atravessar a rua novamente. O circuito na verdade é só daqui para cá. Esses outros componentes aqui estão só na protoboard, eu não quis tirar, mas eles não têm nada a ver com o circuito. O circuito é apenas esses LEDs aqui e esse botão. Então vamos lá, o circuito é isso aqui. Eu tenho os 3 LEDs aqui, que são dos carros, e os 2 LEDs, o verde e o vermelho, do pedestre. Enquanto ninguém pressionar o botão, fica liberado para os carros passarem, e para os pedestres fica fechado. Se alguém quiser atravessar, aperte esse botão aqui. Eu vou apertar, apertei, deu um tempo, foi para o amarelo, vermelho, verde, vai ficar um tempo no verde para o pedestre atravessar. Quando estiver acabando o tempo, aqui vai começar a piscar. Acaba o tempo, fica vermelho aqui e passa para o verde aqui. E aí volta o ciclo normal para os carros continuarem andando. Então eu aperto aqui de novo, aguardo um tempo, um atraso, aí fica amarelo, aí fica vermelho e aí libera o verde para os pedestres. Veja, se eu apertar aqui, ele não reinicia o ciclo, não pode, senão a pessoa fica lá apertando e vai várias vezes reiniciar. Então não pode, tem que ter esse cuidado, que depois que você pressionou uma vez, já começou a contar o tempo. Não pode mais, se eu apertar, não pode mais voltar lá e começar de novo. Senão alguém pode ir lá de sacanagem ficar apertando lá e fecha o trânsito. Para entender melhor como funciona, eu fiz uma espécie de um gráfico aqui para a gente visualizar como que é implementado o código. Então, antes da gente ver o código, vamos entender aqui como funciona. Constantemente está verde para os carros e vermelho para o pedestre. A partir do momento que a pessoa pressiona o botão, pressionei o botão, o que tem que acontecer? Alguma coisa. Então, o que acontecia lá? Continuava verde um tempo para os carros. Depois que passou o tempo do verde, ficava amarelo. Enquanto isso, continuava vermelho para o pedestre. Continuava vermelho. Quando ligou o vermelho para o carro, continuou vermelho também um tempinho aqui para o pedestre. Isso aqui é uma margem de segurança. Então eu chamo aqui de espera. Eu tenho aqui um atraso, que é o tempo que fica verde ainda para os carros depois que pressiona o botão. É um atraso, é como se eu esperasse um pouco para realmente começar. E esse tempo que fica junto aqui é espera. Depois que passou esse tempo, ele vai ficar verde para o pedestre por um determinado tempo. Depois disso, ele vai continuar verde, mas ele vai ficar um verde piscando. Está representado aqui. E depois disso, vai ficar vermelho para o pedestre e vermelho para o carro. Aí aqui acaba o ciclo. Aí volta a ficar verde para o carro, aqui fica por tempo indefinido, verde, e vermelho aqui para o pedestre. Até alguém pressionar o botão e voltar a ficar
a repetir o que aconteceu agora. Eu imprimi o código para ficar mais fácil explicar aqui do que filmar o monitor. Então, imprimir aqui vai dar para explicar melhor. Aqui tem a declaração dos pinos, as constantes. Pino verde, amarelo, vermelho, verde, vermelho e o botão. Então aqui é o dos carros, pedestre e botão. É o 3, 4, 5, 6, 7 para o semáforo e o 8 para o botão. Aqui eu tenho os tempos. Eu tenho tempo, que são aqueles tempos que a gente viu antes lá. Atraso, amarelo, espera, verde, verde piscando e a espera de novo. Então tem constante para cada um daqueles tempos lá. Eu tenho time atraso, eu defini 2 segundos, time de amarelo, 2 segundos, time de espera, 1 segundo, o tempo que vai ficar verde para o pedestre, tem esse P do pedestre, 6 segundos, e o verde do pedestre que está terminando, que é o fim, que é quando está acabando o tempo deles, que é 2 segundos. Então cada um desses tempos aqui pode ser configurado aqui. E aqui embaixo eu tenho uma outra constante aqui que me diz o tempo total desse ciclo, ou seja, simplesmente soma essas constantes aqui, que é isso que está fazendo aqui. Veja que o time de espera ele está vezes 2, porque ele acontece 2 vezes. Ele acontece tanto aqui quanto aqui, que é o tempo que os dois ficam vermelhos ao mesmo tempo. Por isso que aqui está vezes 2. Aqui tem uma variável chamada milis referência, que eu uso a função, como nos outros exemplos, eu uso a função milis ao invés do delay. Então essa função milis referência fica gravado a hora que o pedestre apertou o botão. Ele começa em 0. Vai ficar em 0 porque não está apertado. Aí vem a setup, que é aquela que inicia uma vez só. Eu defino os pinos. Aqui faltou definir o pino do botão como uma entrada, os demais como saída. O loop é simplesmente isso. Eu tenho uma função que verifica se apertou o botão. Se apertou, é semáforo do pedestre. Se não, é semáforo de carro. Então eu tenho duas funções aqui para ligar os LEDs. Uma que é semáforo pedestre e outra que é semáforo carro. Essa função se apertou o botão, ela tem uma lógica também que me diz se apertou o botão. Por exemplo, o pedestre foi lá, apertou o botão, soltou o botão, passou um tempinho e ele ainda pode atravessar, significa que apertou o botão. Essa função só vai me retornar falso quando acabar o tempo do usuário atravessar, ou seja, todo esse tempo aqui passou. Enquanto não terminar esse tempo aqui, essa funçãozinha aqui vai me retornar verdadeira. Então ela começa quando a pessoa aperta o botão e termina quando acaba o tempo. O código que faz isso está aqui, ó. É essa funçãozinha aqui. Se apertou o botão, verifica se o milis é igual a 0 e a leitura do pino está lá, que apertou o botão. Eu gravo aquela variável lá em cima, milis referência, eu pego o milis, ou seja, a hora atual, o momento atual, função milis, e jogo nessa variável aqui. Então aí começo a contar o tempo para o pedestre, o semáforo do pedestre acontecer, para atravessar, que aí tem que ligar todas aquelas luzes de acordo com o gráfico aqui. Então ele apertou, vai ligar o verde, vai ligar o amarelo, a espera e tudo isso aqui tem que acontecer nesse tempo aqui. Então tá aqui a função. Essa função simplesmente me diz se eu apertei ou não o botão. Então, se apertou, semáforo pedestre, se não, semáforo carro. Vamos lá. Então, semáforo carro. Semáforo carro é simplesmente liga o verde do carro, aí, e os demais apagados, e o vermelho do pedestre também ligado. É simplesmente isso aqui, digital rise nos pinos.
E tem a outra também, que é a semáforo pedestre, que é essa aqui que vai fazer os LEDs piscarem, de acordo com aquela lógica que eu criei já no outro exemplo lá atrás, lá no outro vídeo. Então a funçãozinha está aqui, ó. Que controla o semáforo do pedestre é essa aqui. Então tá aqui a lógica dela, pisca LED, ó, sempre chamando a função pisca LED, pisca LED, pisca LED. Depois eu vou explicar ela. Só aqui eu vou explicar antes a função pisca LED. Para quem já viu, se não viu é interessante ver outro vídeo primeiro. Porque essa função aqui eu tive que fazer uma alteração, que tem um parâmetro aqui que antes ia até o atraso. Eu tinha o pino, tempo que o LED fica ligado, tempo que fica desligado, um atraso. E eu não tinha esse parâmetro aqui, milis referência. Esse milis referência eu preciso passar para dizer o momento em que foi pressionado o botão. Então foi criado esse milis referência aqui. Que aí eu faço um ajuste para fazer o cálculo e o LED começar a piscar no tempo que eu quisesse. Antes eu não conseguia definir quando iniciava a piscar o LED. Simplesmente dependia do tempo que o Arduino foi ligado. Então agora eu precisei colocar um parâmetro a mais para eu ter uma referência. É esse parâmetro aqui. Aí faz todo aquele cálculo que eu já expliquei lá. Coloquei essa linha a mais, ajuste da referência, que faz um cálculo aqui. Desconta isso aqui e aí faz o cálculo. E aí liga o LED no tempo certo. Outro detalhe aqui que eu precisei criar é que esse pino verde aqui, do LED verde, tem dois comportamentos. Ele tem que ficar desligado, aí ele fica ligado e depois ele pisca. Então eu criei uma outra função aqui para verificar se eu tô verifica time. Ele tem os mesmos parâmetros do pisca LED, com a diferença que ele não vai escrever no código, na saída do pino. Ele vai simplesmente me retornar se está dentro do tempo 1 ou se está no tempo 2. E aí tem os demais parâmetros, que é o atraso e o milis de referência. Isso aqui, essa função foi utilizada para eu verificar se eu tenho que piscar nesse aqui, desligado aqui, ligado aqui ou aqui. Então eu verifico se eu estou nesse tempo ou nesse tempo. Quando eu estiver aqui nesse tempo, eu vou ter uma outra regra de piscar o LED. Eu vou ligar e desligar rapidamente. Aqui não. Então por isso que foi criada essa funçãozinha aqui. Se ela retornar 1 é porque está nesse tempo aqui. Se ela retornar 2 é porque estou dentro desse tempo aqui. Então aqui está, não sei se vai dar para ver direito. Eu vou deixar o código como lá nos comentários, então é só copiar o código e colar. Não dá para colocar na descrição porque o YouTube não aceita, então eu vou deixar lá nos comentários. Se não, é só procurar lá, se tiver mais comentários, procurar o comentário onde que tem o código. Então tá aqui, ó, semáforo pedestre. Então apertou o botão, pisca LED. Vai, qual pino? O pino verde 1. O verde 1 é o verde do carro. Ele vai ficar ligado pelo tempo de atraso. Ele vai ficar desligado o tempo total menos o atraso. Aí aquele parâmetro que eu já expliquei lá, começa em zeros. E aqui está passando o milis referência. Lembra do milis referência? Que é o momento que o usuário apertou o botão, para eu poder fazer tudo no tempo certo. Então todo esse milis referência está sendo passado aqui para todas as funções aqui de pisca LED, que está piscando cada um dos LEDs. Então eu tenho uma regrinha para o pino verde
do carro, pino amarelo do carro, pino vermelho do carro. E aqui eu tenho aquela função lá, verifica time, que eu verifico se está nesse tempo aqui ou se está nesse aqui. Aí, de acordo com o que me retornar aqui, se t igual a 1, eu pisco de um jeito. Eu faço aquela regra lá de piscar o LED normal. Se não, ele fica piscando rapidinho porque está terminando o tempo. Então esse aqui ele só vai executar no final. E esse aqui ele vai executar no resto do tempo. E depois o vermelho do carro. Todos eles têm um cálculo aqui. Por exemplo, o vermelho aqui, ó, para ver como que eu sei esse cálculo aqui. O vermelho do pedestre, que é esse aqui. Ele vai ficar ligado o tempo total menos o tempo do verde do pedestre, menos esse tempo, menos o verde que pisca, menos esse também. Então, o total menos esses dois é o tempo que vai ficar ligado. E ele vai ficar desligado esse tempo do pedestre mais o verde do fim do pedestre. Então eu somo os dois. E ele vai ter um atraso, ou seja, o tempo total menos esse aqui. Ou seja, ele vai começar na verdade aqui assim. E daí continua aqui. Parece estranho aqui, mas é o tempo que ele inicia. E aí passa também o milhas de referência, que é o momento que pressionar o botão. Então tá aí. Vou colocar aqui mais uma vez. Esse exemplo aqui ele pode ser usado para diversas, essas funçõezinhas aqui, elas podem ser usadas para diversas outras finalidades, para controlar coisas que vão ser executadas em determinado tempo, em determinado momento. Então vale a pena dar uma estudada nelas, entender como funciona, que elas são bem úteis. Apertei o botão, amarelo, vermelho, verde. E tudo isso aí sem usar delay em nenhum momento. Ou seja, eu posso ter outras coisas acontecendo. Vou mostrar aqui de novo. Então aqui dentro da função do loop, eu poderia ter outras coisas também acontecendo que não atrapalharia em nada a execução do código, desde que também não tivesse delay nesse outro código. Então essa é a vantagem de usar o milhas. Dá um pouquinho mais de trabalho para entender, mas ele é bem melhor. Valeu!